Bom, dentro dessa dinâmica que foi estabelecida, eu acho que me compete mais responder as indagações do senador Eduardo Amorim. Estava conspirando. Em primeiro lugar, Sua Excelência pergunta se já havia previsão do crime, como propor o PLN número 5. Tá? É preciso esclarecer, uma vez mais, que o procedimento que foi adotado em 2015 seguiu o modelo já consagrado pelo Tribunal de Contas no ano de 2009. Lemos aqui a decisão, ou seja, de crime não se tratava. No ano de 2014, contas de 2014, que foram julgadas em outubro de 2015, já apontaram a modificação de entendimento do Tribunal de Contas da União com efeitos retroativos. Mas, mesmo assim, e isso se deu depois da Presidente da República encaminhar o projeto de lei, é bem verdade que se diga, o Congresso Nacional aprovou o PLN número 5. Quer dizer, então, na verdade, até aquele momento não havia que se falar em conduta criminosa. Aliás, não há que se falar em conduta criminosa até agora. O que há é uma modificação da interpretação que o Tribunal de Contas da União deu a esses dispositivos legais. É preciso lembrar, seguindo, eu vou responder em bloco, senador, a economia não estava bem, como é que então abre-se créditos suplementares com excesso de arrecadação e superávit financeiro? Na verdade, nós podemos ter, e tivemos, um fraco desempenho econômico, uma queda de arrecadação do governo federal, o que vai levar à necessidade da revisão da meta, como de fato levou, e, ao mesmo tempo, temos excesso de arrecadação e superávit financeiro. Por quê? Porque o excesso de arrecadação e superávit financeiro não se referem à União Federal como um todo, se referem a projetos específicos. E em 99% dos casos, os recursos eram vinculados a esses projetos. Não poderiam ser gastos em outras coisas, como os recursos das universidades, como taxa de inscrição em concurso público, como doações. Quer dizer, então, na verdade, a abertura desses decretos era uma necessidade, independentemente do momento de crise que a economia passava. O outro ponto que o senador Amorim coloca, reportando ao que eu falei, né, que as operações do Plano Safra não se caracterizam como operações de crédito, pois não há juros. Não foi bem isso que eu falei, senador. Na verdade, há juros. Inclusive, houve uma elevação, como o senador Caiado mostrou, justamente por conta desses encargos legais. Agora, é preciso lembrar que a natureza jurídica de operação de crédito não se prende à existência de juros. Juros estão presentes em contratos de qualquer natureza. Juros são a decorrência de inadimplementos contratuais. Juros são decorrência de inadimplementos legais, como os tributos, as multas e as subvenções econômicas do Plano Safra. Quer dizer, então, na verdade, os bancos praticam uma série de atos que não são operações de crédito. Nós já dissemos aqui, só a lista de serviços do ISS prevê 8 blocos de serviços prestados pelos bancos que não têm a natureza de operação de crédito. Tentando abarcar todas as perguntas de Sua Excelência, houve prejuízo aos bancos? No caso do Plano Safra, não houve prejuízo aos bancos. No caso do Plano Safra, o que houve, na verdade, não foi adiantamento de pagamentos que a União devia aos agricultores. No Plano Safra, o que há é a prática de uma taxa de juros menor que a de mercado. É bom lembrar que essa taxa de juros menor que a de mercado é uma taxa de juros altamente competitiva no mercado internacional. E que o atraso que se deu no pagamento das subvenções econômicas,
que se traduzem na diferença da taxa praticada pelo Banco do Brasil e a taxa do mercado brasileiro, que hoje está em níveis estratosféricos, se deu ainda dentro do mesmo semestre. Quer dizer, então não há que se falar em graves prejuízos aos bancos públicos, não há que se falar em recursos que precisam ser ressarcidos, porque esses recursos nunca pertenceram ao Banco do Brasil. E aí há uma pergunta final, se esse atraso constitui crime. Ora, e aí eu volto àquela afirmação que fiz mais cedo, de que inadimplemento não é crime. Inadimplemento de obrigações legais não constituem crime. Eu fiz até o paralelo entre o inadimplemento tributário e o inadimplemento de outras obrigações legais. Aí alguém falou, mas e a sonegação? A sonegação fiscal não é inadimplemento. A sonegação fiscal envolve outras condutas, como não declarar, e etc. O mero inadimplemento, ou seja, daquele empresário que escritura, daquele empresário que declara e não recolhe, não tem a natureza de crime. Ou seja, inadimplemento não é crime em lugar algum. Na verdade, esses decretos não se traduziram em elevação de despesa. Essas despesas estavam contingenciadas. Esses decretos permitiram que houvesse maior qualidade na despesa. Esses decretos permitiram que receitas vinculadas fossem aplicadas nas suas finalidades legais. Receitas oriundas de convênio fossem aplicadas nas finalidades do convênio. Não houve com esses decretos qualquer aumento de despesa. Portanto, não há como linkar esses decretos com crise fiscal, com crise econômica. Na verdade, me parece que associar a crise econômica que nós vivemos a esses dois eventos que nós estamos examinando é algo que não guarda nenhum nexo de causalidade. Não há como demonstrar essa afirmativa, até porque as causas da crise econômica não começam em 2015. As causas da crise econômica já vêm se avolumando há algum tempo. Causas externas, causas internas. Evidentemente, seria uma simplificação nós reduzirmos a situação econômica que nós vivemos à edição desses 6 decretos. E aí eu encerro falando da posição dos órgãos jurídicos da União. E falo isso com grande tranquilidade. Eu fui membro da AGU por mais de 10 anos, fui procurador da Fazenda Nacional, e essa é uma grande discussão do papel do advogado público. Nesse caso, dos 6 decretos, nós temos pareceres, todos os 6, estão aqui, para quem quiser, estão nos autos também, todos os 6 contêm parecer não só jurídico como técnico dos órgãos de origem, órgãos que solicitaram a abertura dos créditos, alguns deles de fora do Executivo. O professor Geraldo Prado trouxe aqui o do... Então, vou permitir, do CNJ, outros do Executivo, outros do próprio TCU. O próprio TCU pediu em setembro de 2015 a abertura de crédito suplementar. A despeito de tudo aquilo que foi dito ontem, a despeito daquela decisão de outubro de 2015, houve pedido de abertura de crédito suplementar por parte do Tribunal de Contas. E esses pedidos, senadora Rose, são acompanhados de pareceres técnicos da área financeira do órgão e pareceres jurídicos da sua assessoria. Esses pareceres, esse processo é encaminhado ao Ministério do Planejamento, onde há uma análise técnica e há uma análise jurídica do órgão da AGU atuante em cada ministério, no caso, no Ministério do Planejamento. Então, na verdade, todos esses pareceres analisam a compatibilidade de cada um desses decretos com a meta primária. E a conclusão expressa em todos esses pareceres é que esses decretos estão compatíveis com o artigo 4º da Lei de Orçamento, por não vulnerarem a meta primária. Evidentemente que
a presidente da República não poderia se afastar da manifestação dos seus órgãos jurídicos, que naquele momento eram de acordo com a posição do Tribunal de Contas da União e do Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente. A palavra, o professor Geraldo. Muito obrigado, presidente. Eu me dirijo, então, à senadora Marta, para começar exatamente de onde terminou o professor Ricardo Lodge, e afirmar que não há fraude fiscal. Como estabeleceu bem aqui, me parece com uma meridiana clareza, o professor Ricardo Lodge, não há uma causalidade entre crise econômica, os decretos e o Plano Safra. Esta causalidade, ela efetivamente não existe, independentemente de uma absoluta ausência de ação atribuível a presidente da República, de uma absoluta ausência de algo que a presidente da República tenha feito, não se conseguiu estabelecer isso, mas não há esta causalidade, porque esses decretos, ficando com os decretos, eles representam modificação de dotação orçamentária. Mas eu acrescentaria, vamos admitir, em tese, que isso pudesse ser tomado como um ato destinado a provocar uma fraude fiscal. É impossível, porque não há aqui fraude fiscal. Mas se quiséssemos isso, eu vou citar, é muito importante que as pessoas saibam de que decreto se está falando e como é que se dá esse processo. Como é que se dá esse processo interno? Falei pela manhã, a Justiça Militar da União, ela, obedecendo a resolução número 68, de 3 de março de 2009, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, submeteu a seus órgãos técnicos a análise da solicitação do emprego de recursos que eram recursos orçamentários para emissão, e aqui esse ato é um ato do Poder Judiciário, para emissão de crédito suplementar com suporte em receitas de convênios para a atualização da sua rede de armazenamento de dados. Essa solicitação, que foi feita pela Justiça Militar, envolvia um amparo no valor de R$ 8.918.000. Esse processo que nasce na Justiça Militar, obedecendo a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, vai então ao Conselho Nacional de Justiça para que o próprio Conselho Nacional de Justiça analise, passando por sua equipe técnica, passando por sua equipe de analistas especialistas, se está em ordem. A análise pelo Conselho Nacional de Justiça, ela se dá na reunião plenária de 4 de agosto de 2015, quando já havia sido enviado pela presidente da República o PLN 5, esse PLN foi enviado em 22 de julho de 2015, propondo a alteração da meta fiscal. E o PLN enviado, a proposta de alteração da meta fiscal, com os fundamentos, as razões apresentadas pela presidente, foram enviados em 22 de julho, foram amplamente divulgados, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidindo a reunião do Conselho Nacional de Justiça, aprova no dia 4 de agosto a solicitação de crédito suplementar. Pois bem, se quiséssemos cogitar o que não é cogitável, o que não é razoável, da existência de um crime de responsabilidade. A partir daqui, esse crime de responsabilidade envolveria, além da presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas não envolve, porque não há crime de responsabilidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, na condição de presidente do Conselho Nacional de Justiça, agiu corretamente, agiu embasado em pareceres técnicos, agiu embasado em levantamento de dados que o apoiaram e que apoiaram a presidente da República, que antes de tomar a decisão, ou antes de assinar o decreto, que na verdade não é uma decisão, é a assinatura de um decreto, antes mesmo disso, submeteu esse mesmo processo com os pareceres que vieram da Justiça Militar, com os pareceres que vieram do Conselho Nacional de Justiça, com a decisão ementa acórdão plenário de 4 de agosto de 2015, com a participação do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, submeteu a equipe técnica novamente. Tudo isso foi analisado. Tudo isso efetivamente foi analisado, e a emissão do decreto obedeceu a esses rigores porque não causou nenhum tipo de influência. Não me parece que estabelecer uma relação entre a crise econômica e esses decretos, não me parece que estabelecer esta relação para fins de processo de impeachment encontre respaldo. Eu não digo em provas, porque provas não há.
Efetivamente, provas não há. Encontre respaldo num raciocínio que se estruture a partir do conhecimento da complexidade do funcionamento do Estado brasileiro, envolvendo não apenas o seu poder executivo, mas também o poder judiciário. Portanto, esse é um ponto. Agora, é um ponto que reforça exatamente a minha argumentação. Quando eu iniciei a minha fala, eu disse aqui, olha, há autores que chamam atenção para a chamada função ritual do processo. O que é a função ritual do processo? É ter um processo meramente para garantir expectativas. É ter um processo para garantir expectativas. As pessoas já esperam o resultado. Esse autor é um. Eu citei o caso de Eichmann e não citei o autor, podia ter citado. Quem é que cita isso? Hannah Arendt. Mas Hannah Arendt cita Hannah Arendt. Quem é Hannah Arendt? É uma grande filósofa, uma filósofa reconhecida por uma experiência de vida absolutamente extraordinária. Uma judia na Alemanha nazista que repensa isso, que vai para os Estados Unidos e, como jornalista, cobre esse julgamento. Ainda assim, ela não o faz de forma irresponsável, ela o faz com amparo nas lições de um teórico da escola de Frankfurt chamado Otto Kirchheimer. É ele que escreve, senadora Marta, é ele que escreve um livro clássico que se chama Justiça Política. Neste livro clássico, ele não analisa... Ele escreve, eu conheço o livro, ele escreve, mas quem trouxe o exemplo aqui foi Vossa Excelência. Exato, mas o melhor do livro é que não há só esse exemplo. Há inúmeros exemplos de função ritual do processo para garantir expectativas, não só para condenar, para absolver também. Processos que eram construídos para, por meio de sentenças absolutórias, afirmar a legitimidade das práticas criminosas durante o stalinismo. Tem lá, o livro é recheado de exemplos de manipulação. O que não se quer é que o processo de impeachment seja esse processo de manipulação. Quer que ele seja um processo no sentido legítimo, que Vossas Excelências possam analisar efetivamente a prova, o que se relaciona, não sei se ainda tem mais 30 segundinhos, 1 minuto, o que se relaciona com a decisão do Supremo Tribunal Federal. A relação aqui é direta. Em momento algum, foi falado aqui por mim ou por qualquer um dos especialistas que foram convidados por Vossas Excelências, que a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou e que está cristalizada no voto do ministro Barroso, ela retire o poder de Vossas Excelências de fazer uma análise de mérito. Eu creio que se o Supremo Tribunal Federal tivesse decidido algo do gênero, teria invadido uma competência do Senado da República. Isso não seria correto, isso seria uma violação da regra que, pela separação dos poderes, garante a legitimidade do Estado de Direito no Brasil. O que eu falei aqui e busquei ser claro, mas certamente não fui, aí a responsabilidade é estritamente minha, eu não fui muito claro, é que, para além da questão material, existe uma questão formal que não é mero cumprimento de regimento. Se fosse mero cumprimento de regimento, nós temos um exemplo aqui de laboratório. A dificuldade que foi hoje e que tem sido nesses dias de encontrar uma fórmula regimental que equilibre todos os direitos, garantias e deveres em jogo. Se isso se dá numa reunião, e é natural que se dê, e não é porque ela é política, porque é assim também no meu tribunal, eu fui magistrado 25 anos, eu fui desembargador 6 anos. As dificuldades que Vossas Excelências encontram aqui, não pensem que nas sessões de colegiados maiores tribunais não estão presentes, elas estão presentes também, o tempo todo, muitas vezes com regras claras ali, com regimentos de 4, 5 artigos, e aquilo ali é problemático. Mas não é isso. Quando se fala em aspectos formais, se fala em aspectos de garantias. Garantias que são garantias para Vossas Excelências, para que possam decidir com absoluta legitimidade, com absoluta tranquilidade, mas são garantias também para quem quer que esteja ocupando o cargo de presidente da República. Porque aqui no Brasil, graças a Deus, desde 1988, o presidente da República é eleito pelo voto popular. É eleito pelo voto das pessoas. Então nós temos que ter um processo que ofereça garantias não a João José ou Joaquim no exercício da presidência da República, mas a qualquer que seja o presidente da República por aquilo que ele representa no Estado de Direito. Nesse ponto, a decisão a decisão do Supremo Tribunal Federal, esposada no voto do ministro Barroso, é essa. Olha, se aplica ao procedimento de impeachment as garantias que são compatíveis com ele. Aqui não tem duplo grau de jurisdição. O que os senhores decidirem está decidido ao final.
Não tem recurso. Um réu de crime de furto, se for condenado, apela. Aqui não existe isso. Mas as outras garantias, senadora, e eu agradeço a sua paciência em me ouvir, porque isso é muito importante, as outras garantias, incluindo aquela de não ser processado, salvo pela indicação clara de um crime de responsabilidade, coisa que não existe aqui, estas garantias estão perfeitamente de acordo com o voto do ministro Barroso, com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Quero só esclarecer, senadora Marta, que quando acabou os 7 minutos que ela tinha direito, eu ainda lhe dei mais 3 e não acionei a campainha. Por isso, fiz o mesmo com o nosso palestrante. Muito obrigado. A senhora tem 1 minuto de réplica, o senhor tem 2 minutos de réplica. Bom, posso usar minha réplica? A Marta, a senadora, a senhora fez uma pergunta e o doutor Marcelo faz questão de responder. Mas eu achei que só ia ter direito a uma resposta, mas fico satisfeito. Não, aqui quando fizeram o bloco de 3, nós esclarecemos que os 3 convidados falariam. Foi solicitação do senador Eduardo Amorim. Pois não, palavra do professor Marcelo. Senadora, conheço a sua luta em defesa do